Caso você tenha chegado aqui sem ter assistido a primeira aula de raiz quadrada, a aula anterior, pode ter certeza que você vai ficar aqui mais perdido do que segue em tiroteio. Então, volta lá, assiste a aula e vem para cá, porque aqui é um complemento, aqui é uma dica a mais que eu vou dar em relação ao que nós vimos na aula anterior. E o que é que a gente viu na aula anterior? A gente viu uma forma de você calcular a raiz quadrada desses números aqui sem fazer a fatoração. Forma bastante direta e simples. Então, eu vou dar uma dica a mais aqui. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da aula e também aqui no card. Volta lá, senão, como eu falei, você vai ficar aqui perdido. Então, o que é que nós vimos lá? A raiz quadrada desse número. A gente baixava aqui o 3, completava 10, cortava a dezena. E a gente ia buscar um número que, multiplicado por ele próprio, mais se aproximasse de 28. Que número é esse? Bom, 5 vezes 5, 25, se aproximou, 6 vezes 6, 36, passou, é o 5. Então, a raiz quadrada desse número ou é 53 ou é 57. Então, a gente ficava lá com duas opções. Raiz quadrada de 2.809 ou é 53 ou é 57. O que é que eu vou ensinar nessa aula aqui de diferente? Lá, a gente fazia uma conta. Se encontrasse, beleza, senão tem que fazer a segunda conta. Então, eu vou evitar essa segunda conta. Você só vai fazer uma conta aqui, apenas uma. Você vai encontrar o número que realmente é o candidato correto à raiz. Não vai fazer duas contas, você vai fazer uma apenas. Então, o que é que você tem que fazer para escolher só o número aqui correto, para não fazer as duas contas? Você vai fazer o seguinte. Olhe para esse número aqui, que você tem aqui. Pense no sucessor dele. Quem é o sucessor de 5? É o próximo número depois dele. Quem é? É o 6. Então, multiplique ele vezes o sucessor dele. 5 vezes 6, 30. Gente, não precisa de caneta, nem papel, nem nada. Você guardar na memória. Então, vamos guardar na memória. O que é que a gente vai guardar na memória? A multiplicação dele pelo sucessor dele, professor. Exatamente. Guarda na memória. 5 vezes o sucessor, que é o 6. 5 vezes 6, 30. Guarda na memória. Guardou 30 na memória? Pronto, está feita a questão. Por quê? Você vai lá para esse número aqui dentro do radical, 28, e vai comparar com o que você tem na memória com 30. Se esse número for menor do que o que está na sua memória, você vai ficar com a menor das opções. O que é que você tem na memória? 30, que foi a multiplicação de 5 vezes o sucessor. 5 vezes 6, 30. Você está com 30 na memória. 28 é menor do que o número que está na sua memória? 28 é menor do que o 30? É, professor, então você vai ficar com a menor das opções. Vai descartar a maior. Então, a raiz quadrada desse número, se for exata, será 53. Vamos fazer a conta aqui? Vamos lá. Faça a conta você aí. Ah, professor, não sei tabuada. Toma vergonha na cara e vai estudar. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15 vai 1. 5 vezes 5, 25. E 1, 26. 9, 10 vai 1. 8, 2. 53. Pause o vídeo e tente você fazer isso aqui. Então, o que a gente viu? Baixa 1, professor. Completa 10, exatamente. Corta esse número. Já vi que você viu a aula anterior. Se não viu, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da aula. Então, vamos lá. Qual o número que multiplicado por ele próprio mais se aproxima de 3? Foi assim que a gente viu? Lá, não foi? Não pode ser o 2, porque 2 vezes 2, 4 passa. É 1. Então, você tem duas opções. Ou 11 ou 19. 11, 19. Não quero testar as duas. Quero testar só uma. Como é que a gente faz? Pegue esse número. Multiplica ele pelo sucessor dele. Quem é o sucessor de 1? É o 2. 1 vezes 2, 2. Guarda na memória. E agora vai avaliar. Esse número no radical é menor do que o 2 que está na sua memória? 3 é menor do que o 2 que está na sua memória? Não, não é menor. Então, você vai ficar com a maior das opções, 19. Você não vai testar esse. Então, a raiz quadrada de 361, se for exata, será 19. 9 vezes 9, 31 vai 8. 9 vezes 1, 9. 8, 17. 9 aqui, 1 aqui. Quanto vocês sabem fazer? 16 vai 1, 361, 19. Pause o vídeo, tente fazer você sozinho isso aqui.
baixa o 2, foi assim que a gente viu lá na aula anterior, repito. Se você chegou aqui e não viu a aula anterior, você está aqui voando. Tá? Você está mais perdido do que cego em tiroteio, conforme eu disse. Volta lá e assiste. Então, completa aqui 10, corta isso aqui, baixa esse número daqui. Não, professor, não baixa não. A gente viu na aula anterior, veja lá, e procura um número que multiplicado por ele próprio mais se aproxime de 23. Pode ser o 6, não, porque 6 vezes 6, 36, professor, passa. 5, pode não, 5 vezes 5, 25, passa. 4, pode, porque é o mais se aproximou, é o que mais se aproximou sem passar. 4 vezes 4, 16, é o que mais se aproxima sem passar, porque 5 vezes 5, 25 passa. Isso foi o que nós vimos na aula anterior. Dá uma olhada lá, tá? Então, a gente tem duas opções. Ou é 42, ou é 48. Não quero fazer as duas contas. Então, o que é que a gente aprendeu aqui agora? A gente aprendeu o seguinte. Pega esse número e multiplica pelo sucessor dele. Quem é o sucessor de 4? É o 5. 4 vezes o 5, que é o sucessor dele. 4 vezes 5, 20. Agora você vai olhar para cá. 23 é menor do que o 20 que está na sua memória? Não. 23 não é menor que o 20. Então você vai ficar com a maior das opções. 48. Elimina essa. Você só fica com a menor das opções se esse número daqui for menor que o número que está na sua memória. Só que o número que está na sua memória veio daqui. Ó, 4 vezes o sucessor, vezes 5, que é 20. 4 vezes 5, 4 vezes o sucessor é 5. 4 vezes 5, 20. 20 está na sua memória. 23 é menor do que 20? Não, não é. Então, se não é menor, você fica com a maior das opções, 48. 48 vezes 48. Faça as continhas aí. 64 vai 6. 8 vezes 4, 32 com 6, 38. 4 vezes 8, 32 vai 3. 4 vezes 16, 19 aqui. Mas vocês sabem fazer. Então, 48. Pause o vídeo, faça você isso aqui. Baixa o 6, completa 10, corta esse cara, procura um cara que multiplicado mais se aproxime. Então, se você está aqui, sem ter assistido a aula anterior, você está voando. Volta lá e veja, porque aqui é um complemento apenas. O que é que faz agora? Tem duas opções, 16 ou 14. Não quero fazer as duas contas, quero só testar uma delas. Então, o que é que a gente faz? A gente vem aqui e multiplica esse cara pelo sucessor dele. Quem é o sucessor de 1? É o 2. 1 vezes 2, 2. Aí guardar na memória. Aí agora vai avaliar aqui o cara do radical. Esse cara que está dentro do radical 2 é menor do que o número que está na sua memória? 2 é menor do que o 2 que está na sua memória, porque se ele for menor, você vai ficar com 14, que é a menor das opções. 2 é menor que o 2 que está na sua memória? Não, professor, não é menor. 2 não é menor que 2, 2 é igual. Então, se ele não é menor, você vai ficar com a maior das opções, que é o 16. Descarta essa daqui. Faça a continha aí. Esse daqui está muito fácil. 16 vezes 16. Faça a conta aí, tá? Vamos ver isso aqui. Pause o vídeo e faça você aí. Baixa 2. Completa 10. Corta a dezena. Procura um cara aqui multiplicado por ele próprio, mais se aproxima de 38. É o 6. 7 vezes 7, 49 passa. É o 6. 6 vezes 6, 36. Então aqui, ou é 62, ou é 68. A raiz quadrada desse número. Não quero fazer as duas contas. Eu quero ir na primeira conta e verificar. Então, o que é que a gente faz? Vamos lá. Pega esse 6 e multiplica pelo sucessor dele. Quem é o sucessor de 6? O sucessor de 6 é o 7, professor. Exatamente. Quanto é 6 vezes 7? 42. Você vai analisar o número aqui dentro do radical. 38 é menor que 42? É, professor. 38 é menor que 42. Então, fica com a menor das opções. 62. Vamos fazer a continha? Faça a conta você aí. 2 vezes 2, 4, 6, 12. 12 vai 1, 36 e 1, 37. 4, 4 aqui, 8, 3. Então, 62. Isso aqui tá fácil demais. Faça aí. Pause o vídeo. Deixa de preguiça. Faça aí você. 6. Completa 10. Corta a dezena. Já tá manjado. Ou é 16 ou é 14. Não quero fazer as duas contas.
Não quero fazer as duas contas. Então, o que a gente faz? Pega esse cara daqui e multiplica pelo sucessor dele. 1 vezes o 2, que o 2 é o sucessor de 1. 1 vezes 2, 2. Então, 2 está na sua memória. Agora vai comparar com o que está dentro do radical. O que está dentro do radical 1 é menor do que o 2 que está na sua memória que você produziu agora. Como é que você produziu o número da memória? Multiplicando esse cara pelo sucessor. 1 vezes 2, 2. Esse número é menor do que o 2 que está na sua memória? 1 é menor do que 2? É, professor. 1 é menor que 2. Então, você vai ficar com a menor das opções. A raiz quadrada desse número é 14. Muito simples. Faça a conta você aí e constate isso. Simples assim.